Quantos sabem que são filhos? Quantos crentes tem aqui? Você pode erguer a sua mão, por gentileza, se você já tem o Senhor Jesus. Amém. E se você não tem, hoje é uma boa oportunidade para você abrir o seu coração e receber aquele que vai mudar totalmente a tua história, como tem mudado a história de tantas pessoas nessa terra. Amém? Então vamos juntos. Obrigado. Aleluia. Sabe que Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé. Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Jesus foi aquele enviado para que nós pudéssemos ter vida. Foi o enviado para que nós pudéssemos ter uma nova história. Foi o enviado para que nós pudéssemos ter em Deus plenitude de abundância em todas as áreas. Mas sabe que se eu fizesse uma pergunta para você, eu tenho certeza que mesmo que você seja crente ou não, você saberia me responder. Se eu perguntasse para você, o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Pensa aí 5 segundos. O que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Muitos poderiam dizer, Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Ele veio para nos dar vida, para destruir as obras de Satanás. Todas essas afirmações são verdades e glória a Deus por cada uma delas. Mas sabe que nós não podemos deixar passar que uma das maiores verdades que o Senhor veio para nos trazer, que era uma sombra, que não era visível aos olhos, mas Ele veio nos mostrar e nos revelar quem era o Pai. Jesus também veio para que nós viéssemos a conhecer de fato quem Deus é, quem é o Pai. Porque na velha aliança eles tinham as coisas como sombras, eles não tinham as coisas como plenitude, como algo visível totalmente aos olhos. Mas por causa de Jesus, nós temos essa clareza, nós temos esse brilho, essa iluminação. E hoje nós podemos nos alegrar, porque por causa do Filho, por causa de Jesus Cristo, nós hoje podemos conhecer o Pai. Nós hoje podemos conhecer quem Deus é, e não somente chegar num culto e adorar somente um Deus ou somente um Senhor, mas você pode chegar a esse lugar e adorar aquele que é o seu Pai. Abba, Pai, Paizinho. Mas sabe o que ainda é melhor? É que você não precisa esperar para estar na igreja para falar com Ele. Você não precisa esperar o pastor te chamar aqui na frente para orar. Você não precisa esperar para estar no culto de domingo. Você pode falar com seu papai de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aonde for, em qualquer momento. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar aquele que vai estar com vocês todos os dias. E quando ele fala outro consolador, esse outro significa alguém igual a si mesmo, ou seja, ele enviou alguém igualzinho a ele, para que nós hoje pudéssemos provar o que os apóstolos provaram lá atrás. Sabe que não morreu lá em Atos capítulo 2, os milagres do Senhor, as curas, os sinais, as maravilhas, vidas sendo transformadas. Hoje nós temos em Cristo a autoridade e esse mesmo Espírito que habita dentro de nós. Todo aquele que recebeu Jesus no seu coração, a Bíblia diz que nós nascemos de novo e o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, Ele está dentro de nós. E nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Amém? Diga assim, eu sou filho. Sabe, essa revelação que foi nos dada através de Cristo Jesus é algo de extrema importância. Muitos de nós ficamos impactados com os grandes sinais que homens fazem, ou grandes maravilhas que são operadas no meio cristão. Mas sabe qual é um dos melhores ou um dos maiores poderes? Na verdade, eu diria que é o maior, porque sem ele você não pode fazer as outras coisas. A Bíblia diz que Ele, Cristo Jesus, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. E somente o Filho tem herança. E somente o Filho tem intimidade. E somente o Filho tem comunhão com o Pai. Quantos se alegram por isso? Aleluia. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Nós vamos ver pouco aqui, não dá para falar muito, mas eu quero estimular você a fazer o Rema Brasil. Sabe, eu estou acompanhando algumas matérias, essa matéria final agora, onde os alunos estão praticando o que aprenderam durante os 2 anos, que é ministrando a palavra, e tem sido, sabe, é tão bom você ver aqueles alunos ali totalmente transformados, sabe, cheios de alegria, porque completaram um estágio na vida deles. Rema é você estar recebendo a palavra revelada na sua vida, sabe, você se expor às verdades da palavra. Então estimula você que faça o Rema, sabe, uma das matérias que mais me impactaram chama-se o caráter de Deus, e nós vamos falar rapidamente sobre isso nessa noite.
benefícios de nós sermos filhos. E somente por causa de Jesus, que veio nos revelar o Pai, nós podemos hoje ser filhos. Diga para o seu vizinho: ei, você é filho de Deus. Aleluia. João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Queridos, o maior poder que você poderia ter é ser filho de Deus. Somente porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Somente porque nós somos filhos, nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Somente porque somos filhos, nós temos acesso a Ele. Sabe, na velha aliança, eles não tinham acesso a Deus. Eles não tinham acesso ao Pai. Existia ali um templo, e no templo habitava a presença de Deus, e somente um homem tinha acesso àquele lugar, e olhe lá como ele se chegava ali. Mas hoje, por causa de Jesus, nós temos acesso com confiança ao trono do Pai. Sabe, você pode chamar Deus de Pai, você pode chamar Deus de papai, paizinho querido, sabe? Eu perdi meu pai biológico quando eu tinha 14 anos. E é um estágio muito difícil, porque ali você está na adolescência e está cheio de dúvidas a respeito de trabalho, a respeito de futuro, a respeito de profissão. Mas eu descobri naquele momento, irmãos, como é bom nós termos um pai. Pai que não é egoísta, pai que não deixa de estar conosco por causa do trabalho, pai que não nos deixa faltar nada, pai que está conosco em todos os momentos. Eu descobri um pai que supriu todas as minhas necessidades, todas as minhas carências. E você também pode descobrir isso. Muitas vezes nós estamos na igreja, somos cristãos, mas muitas vezes não conhecemos a Deus como um pai. Porque se conhecêssemos a Deus como pai, nós o veríamos todos os dias, nós estaríamos na sua presença. Irmãos, o melhor benefício de você ter conhecido o Senhor Jesus é você hoje chamar Deus de Pai e você poder estar com Ele todos os dias, todos os momentos. Sabe, não existe melhor caminho do que conhecer a Ele na sua intimidade. Você tem noção de como é bom ter comunhão com Ele? Você tem noção de como é precioso você poder parar aonde você está e ali receber uma direção do Senhor, e ali receber o cuidado do Senhor? Eu quero dizer para você, meu irmão, eu não sei como é que está a sua vida nessa noite, eu não sei se o seu pai físico não está presente, eu não sei se a sua mãe física não está presente, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é o Pai dos pais, Deus, Ele é o Pai maior que existe, é o Pai de amor, é o Pai de graça, é o Pai da santidade, é o Pai da bondade, é o Pai que não nos deixa faltar nada. Sabe, quando você está debaixo de uma autoridade na sua casa, e aqui eu estou falando num contexto de um pai zeloso, de um pai bom, amém? Então, quando você está debaixo na sua própria casa e você tem um pai zeloso, você ali na sua infância, adolescência, sabe, ainda não tem ali a preocupação das contas, né, do dia a dia, de você se preocupar com a conta de água que está chegando, sabe, a conta de luz venceu. Uma criança não tem preocupação com essas coisas. Uma criança não fica: pai, amanhã o senhor vai pagar a conta de luz? Não, irmão. A criança chega: pai, eu quero aquele boneco. Pai, eu quero aquilo outro. Pai, eu quero aquela roupa. Sabe, eu não tenho um filho ainda. Em nome de Jesus. Mas eu posso te dizer como é bom, irmãos. Eu já tenho testemunhos de amigos pais, não é? Que quando chegam para contar, sabe, vídeos e outras coisas que você vê, como é prazeroso quando o pai vê o seu filho sorrindo, quando o pai vê o seu filho alegre, bem, satisfeito, brincando, correndo de um lado para o outro, sabe, o pai se alegra. O pai, ele fica exorbitante de alegria, né? Misericórdia. Amém. O pai se alegra quando vê o filho bem. E Deus quer ver você bem. Deus quer ver você sorrindo, Deus quer ver você brincando, ver você tranquilo, desfrutando daquilo que Ele tem para a sua vida. E quando nós estamos debaixo da autoridade de um pai, irmãos, de um pai zeloso que não te deixa faltar nada, você está tranquilo, você está confiante de que amanhã você não vai deixar de comer, você está confiante de que amanhã você não vai deixar de ter a roupa. Na verdade, você nem pensa nessas coisas. Se você voltar no tempo, quando você era criança, você não vai lembrar dessas coisas. Graças a Deus que nós temos pais que são maus, segundo a palavra, mas que sabem nos dar as boas coisas, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele não quer que você esteja ansioso, Ele não quer que você esteja preocupado. A única coisa que Ele quer é que você o reconheça como Pai e que você desfrute dos direitos que você tem como filho de Deus. Sabe que quando você estuda um pouco sobre a história de Jesus, você descobre que Ele deu a sua vida em voluntário.
Jesus, Deus, Ele te ama tanto, que Ele enviou o único filho que Ele tinha para morrer por você e para morrer por mim. Quando nós éramos pecadores, quando nós não merecíamos, Ele enviou o seu filho para morrer por mim e por você. E eu sei que isso mexe com você, porque Ele diz, o Pai escolheu derramar sobre o Filho Jesus, em vez de sobre nós o julgamento que nós merecíamos. Então, Jesus, Ele passou nessa terra sem pecado, sem mácula, e Deus agradou-se de colocar sobre Ele aquilo que estaria sobre nós. Você já pensou em colocar isso sobre algum filho? Quantos pais tem aqui que dariam seu filho em prol de outra pessoa? Quantas mães tem aqui que dariam seus filhos em prol da igreja? Mas Deus, Ele deu o seu único filho, o seu bem mais precioso, em função de toda a humanidade, pelo simples desejo de poder estar em comunhão conosco, de poder ter esse contato conosco, de poder ter intimidade conosco. Ele colocou sobre Jesus a sua doença, Ele colocou sobre Jesus a sua miséria, Ele colocou sobre Jesus a sua falta, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus, ou nós estivéssemos na sua presença, irmãos, como se não tivéssemos cometido pecado algum. A salvação já seria bom demais ou não? A salvação, simplesmente ela, você receber Jesus e saber que o seu futuro está certo, você está garantido no céu, beleza, já seria bom ou não? Quantos creem, diga amém. Mas sabe o que me impressiona, irmãos? É que não para por aí. E muitas vezes nós, como crentes, achamos que somente o que já seria suficientemente bom seria a salvação, mas aí vai além. O Pai nos qualifica para recebermos a mesma recompensa que Jesus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e a Bíblia diz que Ele foi assentado nas regiões celestiais, recebeu o nome que está acima de todo nome, sentou-se à destra de Deus Todo-Poderoso. É ou não é coisa gloriosa, é isso? É ou não é poderoso? Diga assim, glória a Deus. E quantos sabem que você também está com Ele lá? Quantos já pararam para pensar que você está, nesse mesmo momento, em sintonia com o Senhor, em sintonia com o Pai? Meu irmão, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero te dizer uma coisa, você não é somente isso que você está vendo. Eu quero te dizer que você é muito mais do que somente isso que você está vendo. Eu quero te dizer que em Cristo você está sentado nas regiões celestiais. Eu quero te dizer que em Cristo você já está acima de todas as circunstâncias, de todas as dificuldades. Ah, você diz, pastor, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades. Mas eu te digo outra coisa. Jesus diz, ei Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas Jesus também diz, como eu venci o mundo, eles também vão vencer o mundo. Sabe, você não precisa, irmão, todo dia calçar a sua roupa de guerra, e eu vou guerrear agora, eu vou batalhar, eu vou no mundo espiritual agora, pegar demônio, pegar o inferno, e vou começar a brigar, a guerrear. Você sabe que você não precisa ir à guerra. Tem muita gente que acha que precisa ir à guerra, mas você não precisa ir à guerra, sabe por quê? Porque a guerra já foi vencida. Quando Paulo fala em Efésios sobre a armadura do cristão, no versículo original, no grego, ele está falando sobre você ficar firme, permanecer aonde Cristo te colocou. Ou seja, você calça as roupas, você coloca o escudo da fé, mas você não vai pegar e vai sair brigando. Eu já fiz parte de uma igreja, irmão, onde eu passava 1 hora do culto brigando com todo tipo de demônio. Eu já participei, fecha os punhos, era lá, vai marchando, e vai batendo, e vai batendo. Irmãos, não dá ibope para Satanás. Ele já é derrotado. Ao invés de passar 1 hora brigando com o demônio, passa 1 hora agradecendo a Deus pelas coisas na sua vida. Passa 1 hora declarando a palavra, eu sou mais do que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece, eu sou o melhor de Deus, as promessas de Deus na minha vida vão se cumprir. Eu não sou dos que retrocedem, mas sou daqueles que avançam. Começa a declarar essas coisas, ao invés de dar ibope para Satanás. Saiba que Cristo já te conquistou a um lugar de vitória, a um lugar firme, onde você só precisa permanecer ali. E não deixar que o diabo ou qualquer dificuldade ou adversidades venham a te tirar daquele lugar. Nessa noite eu vim te dizer, ei, você é filho. Parece tão óbvio, né? Mas muitas vezes nós não temos noção de quão poderoso é sermos filhos de Deus. Amém? Deixa eu beber água aqui. Enquanto eu bebo água, você diz glória a Deus.
Aleluia. Irmãos, quantos conhecem a rainha da Inglaterra? Levanta a mão, quem conhece? Rapaz, vocês já conheceram? De ouvir falar, né? Ou de assistir pela televisão, hein, queridos? A rainha da Inglaterra, Elizabeth, eu acho que ela não tem preocupação nenhuma com conta, né? Ela tem filhos, e um dos seus filhos mais conhecidos é o Príncipe Charles. Amém? E creio eu que o Príncipe Charles não tem preocupação com conta, não tem preocupação se amanhã ele vai ter o que comer, vai ter o que vestir. Deve ter outro tipo de preocupação, mas esse tipo de preocupação não existe na vida daquele rapaz. Ele tem acesso ao palácio, ele tem acesso aonde ele foi, ele é reconhecido como filho da rainha, o príncipe herdeiro ao trono do Reino Unido. E ele tem consciência disso. E como ele é filho, ele também tem que agir à altura de filho. As pessoas veem isso. Então, qualquer descuido que ele faça, as pessoas já estão colocando nos jornais: filho da rainha fez isso, filho da rainha fez aquilo. Mas eu quero te trazer aqui num contexto de que você é filho do Rei dos Reis. Você é filho do Senhor dos Senhores. Sabe, a Bíblia diz que nós estamos nessa terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Amém? Essa terra, nosso tempo aqui nessa terra é rápido. Mas eu quero te dizer uma coisa: enquanto você estiver aqui, você tem que ter a consciência de quem você é por dentro. Mas as dificuldades aparecem, as circunstâncias aparecem. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você tem a convicção de quem você é em Deus, em Cristo, essas coisas não te abalam a ponto de te parar. Sabe, diante de uma dificuldade, diante do problema, você tem duas opções: ou se levantar, enfrentar e saber que vai ganhar e saber que vai amadurecer, ou ficar chorando, esmorecendo e ficar para trás. É a dura realidade. Por muito tempo eu achei que era bom desfrutar do problema, ficar chorando, né? Tem gente que coloca o problema como se fosse algo de estimação. Meu problema, a minha doença, a minha circunstância. Irmão, fala assim: o meu Deus é maior do que a minha circunstância. Não coloca mais essa palavra na tua boca. Não diga mais assim: o meu problema. Diga assim: ei, eu sou maior do que os meus problemas. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, tenha a noção de que você é um príncipe, você é uma princesa. Na verdade, é mais. Pedro diz: nós somos reis e sacerdotes. Irmão, você já viu algum rei passar dificuldade no sentido integral da palavra mesmo, sabe, está sem noção de muitas coisas? Um rei, ele tem pessoas que o servem. Um rei, ele sabe que tem o que comer, ele tem o que vestir. Jesus disse: vocês são maiores do que as rosas do campo. Jesus disse: ei, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque eu tenho cuidado de ti. Pedro diz: ei, lança sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Você já viu Jesus passando necessidade, irmão? Você já viu Jesus parado pedindo esmola? Pelo contrário, até o peixe deu dinheiro para ele. Eu não sei qual é o sobrenatural que você vai se mover. Eu sei que a sombra de Pedro curou. Eu sei que o lenço de Paulo curou. Eu sei que o peixe deu dinheiro para Jesus. E o que você vai fazer no mundo sobrenatural, na sua própria vida? Irmãos, ele disse que maiores obras do que essa, vocês fariam. Aleluia! Maiores obras do que o próprio Jesus fez, eu e você como filhos, herdeiros e ungidos, faríamos. Não negligencie a unção que está sobre a sua vida. Não negligencie o poder que Ele te deu de ser feito filho. Não negligencie os direitos que você tem como filho. Não deixe o diabo te enganar ou te paralisar. Porque o que Ele tem para a tua vida, meu irmão, é muito grande. O que Ele tem para a tua vida, como a Vera cantou, vai se cumprir. Mas você precisa se movimentar. Porque a fé tem uma ação correspondente. Você precisa dar o primeiro passo. E muitas vezes o primeiro passo não é sair correndo, não. O primeiro passo é começar a confessar o que é certo. Ai, Deus te chamou, você vai ser um profeta. Aí amanhã a pessoa sai do emprego, vai embora e acaba com a vida.
Sabe? Saiba discernir o tempo e o modo do que Deus tem para a sua vida. Seja servo na igreja, seja servo onde você estiver. Cultive no seu coração um coração humilde, um coração simples. Sabe? Deixa Deus começar a moldar o teu caráter. Se abre ao Senhor, diz: Pai, eu sou teu filho, eu posso me achegar a ti. E eu sei que em ti as tuas promessas vão se cumprir, porque eu estou fazendo a minha parte. É no tempo de Deus. Aleluia, é no tempo de Deus, não se apressa, mas também não fica parado. Amém? Anda e corre de acordo com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 8 que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Sabe, você precisa parar na sua casa, onde você estiver, e buscar a orientação do Senhor na sua vida. Começar a dizer: Pai, eis-me aqui. Ou Senhor, eu estou aqui para ouvir do Senhor, para receber do Senhor. Irmãos, Ele não está calado para não falar. Sabe, se você não crê que Deus pode falar com você, eu quero te dizer que Ele pode falar com você. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, você tem alguém que fala, você tem alguém que escuta. Sabe, lá na velha aliança, quando os deuses lá, os sacerdotes de Baal quiseram lá fazer coisa com Elias, ele diz: vai lá, os 400 profetas de Baal ficaram cantando, pulando e rodeando e nada aconteceu. Elias falou: ô Senhor Todo-Poderoso, meu irmão, desceu o fogo do céu e consumiu aquele altar. Nós temos um Deus que é real, um Deus que sim abriu o mar vermelho, um Deus que sim estava ali quando Pedro trabalhou a noite toda e não tinha mais força para trabalhar, porque na sua força natural ele já tinha feito o que ele podia. A Bíblia diz que Pedro: Pai, Jesus, eu já trabalhei, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Meu irmão, a Bíblia diz que o barco quase afundava, teve que chamar outro barco. Eu quero te dizer que se você começar a parar para escutar a voz de Deus e agir em cima da palavra dele, meu irmão, as coisas vão acontecer de forma sobrenatural na sua vida. Aleluia! Ele nos colocou em um local de vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Efésios, você não precisa abrir não, eu vou ler para você. Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que nós somos salvos, pois Ele, olha só, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora nós estamos em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, você não está mais em um local natural somente. Se você está em Cristo Jesus, os problemas não podem mais ser mais fortes do que você. Sabia que se Jesus tivesse dito assim: eu não vou morrer por ninguém, ele não tinha que conseguisse pegar ele, irmão. A Bíblia diz que quando ele disse assim, vieram mais de 600 soldados prender Jesus. A Bíblia diz que quando ele disse assim, procuraram, e ele disse assim, eles procuraram, quem é Jesus? Ele disse assim: eu sou. Todo mundo caiu por terra. A Bíblia diz que em outras ocasiões eles procuraram matar Jesus, Jesus passou no meio deles e foi embora. E ele ainda disse para Pedro: Pedro, se você acha que se eu orasse aqui, o Pai não mandaria 12 legiões de anjos, mais de 12 legiões de anjos? Uma legião eram mais de 6.000 anjos. Aí você faz as contas, 12 vezes 6. Amém? Ninguém podia resistir à autoridade e o poder que estava sobre Jesus. Ele mesmo disse para Pilatos: ei, você só tem autoridade sobre mim porque foi te dada lá de cima. Eu quero te dizer nessa noite que o diabo não tem poder sobre a sua vida, o diabo não tem autoridade sobre a sua vida, porque o mesmo poder que estava em Jesus está sobre você, e você tem autoridade para dizer: ei, sai da minha casa, sai dos meus negócios, eu sou maior do que as circunstâncias, porque em mim habita aquele que é maior. Ah, eu estou sentado nas regiões celestiais com Cristo. Dá uma glória a Deus, irmão. Amém. Você se alegra, irmão? Você tem algo a se motivar na sua vida. Não é somente trabalho, sabe? Não é somente uma vida de acordar e ir para o trabalho, e voltar, acordar e ir para o trabalho. Meu irmão, Deus tem muito mais para nós. Se fosse somente a salvação, você já poderia exultar de alegria. Mas não é. Paulo diz: ei, nós podemos reinar em vida. Reinar em vida. Pedro diz que nós somos reis e sacerdotes. Paulo fala que nós podemos reinar em vida. Eu quero te dizer que se você está passando por um problema, saiba que você está passando.
Se você está passando dificuldade, sabe que você está passando. Não se veja menor do que você é. Saiba que se a dificuldade parece ser grande, faz como Davi, meu irmão. Ei, você já imaginou mais de 10 mil soldados treinados, fortes, malhados, como diz o outro, né? Estavam ali e somente um Golias, mais ou menos uns 3 metros de altura, estava lá brigando, reclamando. Não teve um que se levantou ali, eu vou enfrentar esse cara. Nem para dizer assim, eu vou morrer com honra, né? Eu vou morrer com honra, nem que eu morra, mas eu vou morrer com honra. Vou morrer pela minha pátria. Aí Davi foi entregar o pão com queijo para os irmãos, né? E ele, ei, quem é esse incircunciso que está falando contra o exército do Deus vivo? Nós precisamos estar assim como Davi. E olha que Davi não tinha espírito dentro dele. Amém? Eu não sei como ele matou o urso, eu não sei como ele matou o leão. Mas eu sei que às vezes o meu cachorrinho pequeno, ele já bota medo. Ele quer fazer uma coisa, às vezes você vai pegar. Meu irmão, o leão é grande. Eu não sei como é se foi com a funda, se ele já tinha aquela prática, né, de atingir. Pá. Eu sei de uma coisa, meu irmão. Davi matou o urso, matou o leão, e quando eu vi o Golias, isso aí lá é nada. Esse aí é grande demais, eu posso matar ele onde eu quiser, né? E aí, Davi foi lá, meu irmão, ó, matou, casou com a filha do rei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tu, criatura linda de Jesus, é muito maior do que os teus problemas. Não se veja menor do que eles. Você é filho de Deus, rei e rainha. Amém? Eu não vou dizer para você se ver como príncipe Charles, porque você é muito melhor do que ele. Muito maior do que ele. Não pense que o dinheiro é tudo. Você é próspero em todas as áreas. Ore pela vida dele. Vai que Deus te leva para evangelizar ele, ou enfim. Billy Graham, ele teve acesso à rainha. Amém? Paulo teve acesso a reis e governadores. Pessoas estão te esperando, meu irmão. Pessoas estão te esperando. Ei, pessoas estão te esperando. Começa a se ver como Deus te vê. Começa a olhar para frente. Começa a perceber os tempos e o modo. Porque Deus precisa, acelerar as coisas. Mas Deus é um Deus de excelência. Deus não vai fazer algo desorganizado. Mas você precisa estar ligado, porque quando a oportunidade vier, meu irmão, você precisa ir. Amém? Você acha que Davi não estava pronto? Quantos aqui já mataram ursos ou leão? Mas o pastor Hermínio, na escola de ministros, falou algo que me impactou muito. Sabe, muitas vezes nós estamos esquecendo dos gigantes, que nós já enfrentamos e ganhamos. E quando vem um novo gigante, a gente quer parar. Saiba que quando aparecer um gigante na sua frente, lembra ele do gigante que você já destruiu lá atrás. Do gigante que você já passou. Amém? Você está de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Os problemas não vão parar não, mas você vai chegar num nível espiritual tão grande, meu irmão, tão forte em Deus, que essas coisas vão ser somente coisas. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que constrói a casa sobre a rocha. Qual é a casa que você tem construído? Se você está firme, é porque você tem construído a sua casa sobre a rocha. Se você está caindo, é porque você ainda não está construindo, mas é tempo. Nunca é tarde quando você decide mudar. Se você decidir hoje começar a praticar essa palavra, se ver como filho, saber dos direitos que você tem como filha e filho de Deus, meu irmão, não vai desmoronar essa casa. E você ainda vai ajudar a colocar fundamentos em outras casas. Amém? Porque Deus é um Deus de abundância. Ele quer mudar a tua vida, mas quer que você mude a do outro, e o outro mude a do outro, e aí vai. Porque Deus tem, meu irmão, essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar, porque as pessoas estão entendendo que o mais importante é o amor, é você se doar, é você estar presente na vida dos irmãos, sabe? Para de olhar somente para você e começa a olhar ao seu redor. Pessoas que estão precisando de um abraço, pessoas que estão precisando de uma oração, de uma palavra. Você é a solução de problemas de muitas pessoas. E o seu irmão diga assim, ei, você é a solução de problemas. Amém? Aleluia. Aleluia.
Não tem medo da provisão, porque quando você é filho, a provisão está garantida. Amém? Eu não posso falar aqui de atributos, enfim, não tem tempo. Faz o rema, você vai aprender muita coisa boa lá, vai mudar a sua história. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando você é filho, você tem a provisão. Amém? Charles tem a provisão lá. E nós temos uma provisão muito maior. Sabe? É uma fonte inesgotável. Mamãe fala sempre isso. Ele é a sua fonte. Ah, eu não sei nem falar, né? A sua fonte. Corta isso aí. Ele é a nossa fonte, irmãos. Não se esgota nunca. Sabe? Fica firme no Senhor. Tenha consciência de que você é filho dele, de que você nele, não tem como falar, mas em Cristo, você como filho tem direitos, sabe? Você é herdeiro das promessas, você é co-herdeiro com Cristo, você tem paz, você tem abundância, você tem alegria, você tem provisão nele, você tem cuidado nele, e uma das coisas que mais me importam é você ter intimidade com ele, você pode ter comunhão com ele, porque ele não só é somente o seu Deus, ele é o seu Pai. Você pode entrar na casa do papai, deitar no colo dele, papai, como é que vai ser o amanhã? Pai, eu coloco a minha vida diante de você, paizinho me abraça e ficar ali com o Senhor, desfrutando da presença dele. Você tem noção de que você tem o Senhor como pai? Vem cá, dá isso. Aleluia. Ele é o nosso pai. Amém? Ele te deu o poder para ser feito filho. Irmão, poder de ser feito filho. Ser filho é poderoso. Ser filho é poderoso, sabe? Se fosse só a salvação estava bom demais. Mas existe o reinar em vida. Existe a abundância na nossa vida. Ele não só supriu a nossa vida eterna, mas Ele está suprindo a nossa vida hoje. Nossa vida é natural aqui na terra. Ele nos disse, vocês podem reinar em vida. Porque tudo de ruim estava sobre ele. Irmãos, eu imagino Jesus ali no jardim de Getsemane, enquanto ele orava e suou gotas de sangue. E por um momento ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele via eu e via você. João capítulo 17, ele ora e diz, e não somente por esses, mas por todos aqueles que hão de crer. Aleluia. Quantos são gratos? Porque são filhos e filhas. Aleluia, você pode ficar de pé. Oh Pai, nós somos gratos. Você é o nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos. Obrigado porque somos teus filhos.